50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti, seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás, pois, aqueles 5 com toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura... Não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Primeira aos Tessalonicenses 5:17. Muito conhecido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Palavra de Deus. Que o Senhor seja com todos nós. Tome assento. Ontem eu cheguei em casa, era mais de 9 horas da noite, mas tive o privilégio de poder vir para a casa do Senhor e orar ainda. E tinha muita gente aqui orando, e eu louvo a Deus por esse despertamento. Eu louvo a Deus por esse despertamento. Muita gente orando ao Senhor. Continue, não pare. Como nós estamos falando da igreja pentecostal, o Pentecostes e o pentecostalismo, nós estamos procurando entender o que é isso, e nós estamos trabalhando dentro do ponto de vista da palavra e da igreja que nasceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Por isso a igreja é pentecostal, seja ela tradicional ou não. Se ela é cristã, ela é pentecostal, porque a igreja nasceu sendo cheia do Espírito Santo. Simplesinho assim. E aí nós falamos de uma das armas da igreja pentecostal, na terça passada, que foi o jejum. Você, quando jejua, você está disciplinando a si mesmo. E você está dizendo: quem manda aqui não é a carne, quem manda aqui é Deus. E você recebe outras tantas disciplinas a partir do jejum. E nós já falamos alguma coisa, e nós começamos a falar de oração, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre oração. Diga: a oração e os seus segredos, de vitórias. Qual que é o tema? Deus, em sua infinita misericórdia, nos escolheu para sermos parceiros dele na caminhada. Deus nos deu o privilégio do livre-arbítrio, que na verdade para muitos não pode dizer que é um privilégio, porque não sabe tomar decisões ou nunca tomou decisões por Deus. Mas para quem escolhe Deus é um privilégio. E nos deu o privilégio, por termos a livre escolha, nos deu o privilégio de clamar a Ele, de orar a Ele, de buscar a face dEle em oração.
Ele tem nos dado essa liberdade de escolhas, e por isso nos deu a liberdade de clamar a Ele e orar por mudanças e transformações na nossa história, na história da nossa casa, na história do nosso bairro, da nossa família, da nossa igreja, na história de uma nação até. Deus nos deu este poder de clamar e influenciar, de clamar e alcançar a mão dele e fazer com que esta mão, com a graça e decisão absoluta de Deus, mas resolvendo ouvir a oração, mover em favor de muitos. Esta oração, irmãos, ela é uma arma tão poderosa da igreja pentecostal. A igreja verdadeiramente pentecostal, a igreja verdadeiramente bíblica, cristã, ela é de oração. Ela conhece o poder da oração. Ela sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela sabe que Deus nos convida para orar, porque Ele quer mover e agir. Tem vezes aqui que Deus nos levanta de madrugada e põe no nosso coração: ore. Sim ou não? Por quê? Porque se tu não orar, não vai haver mudança. Se tu orar, a mão dele não vai se mover. Ele já deu esse privilégio de nós clamarmos a Ele. É necessário orar. Vivemos em um tempo de necessidades, e elas serão supridas com a ação de Deus. A ação de Deus será conquistada na oração. Quantos querem que Deus supra a sua necessidade? Quantos querem que Deus faça maravilha em sua vida e seu habitat? É através da oração que se conquista. Está entendendo? Uma das disciplinas mais importantes que deveria ser estudada em um curso de teologia, a disciplina da oração. Mas muitos não têm. Aliás, muitos dizem que não precisa porque Deus é soberano. Se Deus é soberano do jeito que eles falam, por que Deus manda orar? Eu digo soberano do jeito que eles falam, porque parece que a soberania de Deus faz a gente cruzar os braços e o que Ele decidir vai acontecer. Não, Ele nos deu parceria. Deus não é Deus de preguiçoso. Deus não é Deus de quem tem preguiça de falar, de orar, de ajoelhar diante de Deus. Deus é Deus de guerreiros da oração. Tem muito teólogo por aí que fala e sabe tudo, mas não ora. Por isso está desviando muita gente. Alguém me perguntou: pastor, eu estou querendo fazer um curso de teologia e tal, não sei. Eu falei: ai meu Deus. Porque tem muitos seminários desviando pessoas. Mas é necessário fazer. Como assim? A pessoa que for fazer teologia, ela tem que ser nascida de novo mesmo. Ela tem que ter convicção da fé mesmo. Ela tem que estar decidida a ter uma vida realmente aos pés do Senhor, para que o engano não a atinja. Muitas pessoas que eu conheço hoje desviaram, começando a fazer curso de teologia, e qualquer um desses que você falar já teve. Do mais sério ao menos sério. Um desviou porque o professor provou para ele, entre aspas, que não existe demônio. O professor provou para um pentecostal que não existe demônio. Aí ele acreditou. Daqui um pouco o cara está aí zanzando para lá e para cá, não sabe o que é da vida. Irmão, existe inferno, existe demônio, e Jesus veio nos livrar. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Satanás não é alguma coisa fictícia não, é verdade. Mas aí vem um punhado de gente falando muita coisa, e a gente fica aí pensando como, porque temos que fazer, porque nós estamos caminhando para um sentido, que quem não tiver um curso de teologia, às vezes vai ser proibido de pregar. Então nós temos que pensar em abrir um grupo nosso, um núcleo nosso,
que a gente possa instruir da forma correta, bíblica. Nós não sabemos de tudo, mas sabemos o principal. E aí, a partir daí, porque muitos também congressos, muitos cursos teológicos, muitas escolas de teologia estão formando estrelas. Outros falam tanto da instituição que tira os camaradas da igreja. É uma coisa de doido. Então é principalmente preciso, necessário, nascer de novo. Amém? Ninguém poderá ter nome de espiritual se não tiver marcas do clamor em sua alma e em seu corpo, além de ter o nome conhecido no céu e no inferno, porque é de oração. O homem de oração é conhecido no céu e no inferno. E tem que ser conhecido, porque há uma marca de Deus na vida de quem clama. Há uma marca de Deus, há uma alegria de Deus, há um óleo de Deus, há um brilho de Deus na vida de quem clama. A Bíblia diz que Moisés buscou a face de Deus, quando ele desceu o rosto dele estava brilhando. Se você encontra a face de Deus, algum brilho de Deus tem que vir para você. Tem que ter algo diferente na sua vida. Então, irmãos, homens fiéis são homens de oração, diga isso. Diga, homens de Deus, mulheres de Deus, são de oração. Ninguém pode dizer que é de Deus se não é de oração. Orar é fácil? Orar é bom? Maravilhoso. Tem gente que confunde, porque não é fácil, diz que é terrível. Irmão, tudo que é bom não é fácil. Orar não é fácil, mas depois que você encontra a sintonia com o céu, você não quer sair dali. Você nem percebe se está doendo o joelho, se está nada, porque a glória chegou e você está sendo abastecido da presença de Deus. Orar não é fácil, mas é maravilhoso. Então nós temos que ter paciência quando aproximarmos-nos de Deus para a oração. Tem que vencer os primeiros obstáculos. Tem que vencer as coisas que querem atrapalhar. Eu quero que vocês levem bastante a sério e não brinquem nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não adianta você orar 10 horas também se não tiver compromisso com Deus e com a verdade e um coração limpo. Oração em si só não resolve. A Bíblia diz vigiai, aí você pode orar. Por quê? Porque Deus ouve a oração dos vigilantes. Não adianta clamar a Deus estando em pecado. Estando em pecado você clama para que Ele te ajude a confessar. Oração é para quem tem coração limpo, vive a palavra de Deus e tem aliança com Deus. Caso contrário, a oração é de quebrantamento. Pequei contra o céu, pequei contra ti, me lava no teu sangue, me ajuda a levantar, não retire o teu espírito de mim. Entende, sim ou não? Nós temos que aprender a levar a Deus a sério. As suas doutrinas nos dias de hoje, elas têm que estar na nossa mente, no nosso coração e nos levantar. Você que está caído é porque não valoriza a doutrina bíblica. Se você valoriza a doutrina bíblica, não estou falando de usos e costumes, estou falando da doutrina bíblica. Se você valoriza e vive, você está levantado. Primeira coisa que eu quero falar, o primeiro subtópico: a oração muda sentenças de Deus. Diga isso, por favor. Como que um comedor de arroz e feijão pode mudar uma sentença que Deus decretou? Porque Deus Ele está no trono, Ele é soberano em glória. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que fala. Ele não precisa bajular ninguém, Ele já é decidido. Cheio de plenitude de glória. Ele é a própria glória. Mas a Bíblia diz que quando a gente ora,
pode até mudar uma sentença que Deus decretou. Isaías 36 a 38. O Isaías chegou lá e disse: prepare tua casa, porque certamente, com certeza, você vai morrer. E ele não deixa só por aí não, e não vai viver. Ficou claro ou não? Deus decretou a sua morte e acabou. A sentença de Deus é a sua morte. Aproveita o tempo que você tem e arruma tudo. Ele virou para a parede e começou a orar e chorar. Se tem dois ingredientes que faz a oração chegar com poder no céu, são jejum e lágrimas. Uma oração que fica mais forte quando você está em jejum e dizendo: Deus, agora quem manda é o Senhor. Veio uma fome aqui, Jesus, mas eu estou com mais fome da tua glória, do teu poder. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me encher do alimento do céu. Esse virou para o canto, como eu disse, orou e chorou. Quando Isaías estava lá no meio do pátio, Deus falou: volta lá, Isaías, e muda a sentença. Ele reverteu aquilo que era para a morte. Com a oração dele, ele ganhou mais 15 anos de vida, ainda que não soube lidar com isso depois. Mas ele ganhou mais 15 anos de vida. Quem estava morrendo 15 anos é coisa maravilhosa. Quem está morrendo 15 dias já é coisa boa. Imagina 15 anos mais. Mudou. A oração do homem mudou a sentença de Deus. Nós temos vida de oração, irmãos? Como tem sido a nossa oração? Enquanto não sair lágrimas dos nossos olhos, é porque a nossa oração ainda não está do jeito que Deus quer. Vou falar novamente, eu quero que você preste atenção em nome de Jesus. Enquanto não sair lágrimas dos nossos olhos, é porque a oração ainda não está do jeito que Deus quer. Porque quando a gente alcança a presença de Deus em oração, a gente emociona. Nós somos seres almáticos, nós somos seres emocionais. Quando a gente encontra a glória de Deus, não tem como continuar do mesmo jeito. Nós temos que ir para a oração com a disposição de encontrar Deus. É por isso que às vezes ficar andando para lá e para cá incomoda muito quando a gente quer encontrar Deus. Tem hora que você tem que sentar, parar ou então ajoelhar e só pensar em Deus e falar com Ele com a alma, para que venha alguma coisa dele e te toque naquele momento. E nós temos que falar não para encher linguiça, não falar com palavras para que o tempo passe. Nós temos que procurar encontrar a ajuda do Espírito Santo, que muitas vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós, Ele nos ajuda, Ele nos ensina a orar. Se o que nós gastamos para murmurar, gastássemos para orar, Deus teria mudado as nossas vidas muito mais. Se nós, o que gastamos para ficar falando de vida dos outros, fofocando sobre os outros, pensando no futuro da vida dos outros, querendo descobrir isso ou aquilo dos outros, nós estivéssemos ajoelhados diante do Senhor, o céu já teria voltado-se para nós e nos enchido e avivado. Se o tempo que nós paramos para pensar em besteira, para ficar pensando naquilo que não deve e não pode, nós pensássemos no céu e no que Deus quer de nós, nós teríamos muito mais de Deus nas nossas vidas. A oração, ela muda sentenças. Jonas entrou na cidade de Nínive e disse: prepara tudo porque Deus vai destruir todo mundo. O juízo chegou nessa cidade. O camarada desceu do seu trono, vestiu de veste de saco, pôs todo mundo para jejuar e com certeza clamou a Deus a sua misericórdia, porque ele disse assim: quem sabe Deus se lembra de nós e muda a sentença. Deus mudou a sentença e uma cidade foi poupada. Pela atitude de um homem, pela oração de um homem, pelo jejum de um homem, Deus mudou uma cidade inteira. Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar a sua família,
Deus quer mudar seu marido, Deus quer mudar sua esposa, Deus quer mudar a sua vida. É hora de oração. Marcelo não sabia do que eu ia falar aqui, porque eu não falo para ninguém. Eu gosto de guardar segredo, tudo que Deus vai nos dando para ser falado. E cantou aqui em fervente oração. Mas se orares a Deus, você pensar, mas se Deus não me ouviu, é porque Deus não sentiu que a sua alma verdadeiramente estava falando com Ele. Deus não ouve boca, Deus ouve alma. Nós podemos abrir a boca e fazer orações lindas, e Deus não ouvir nenhuma das palavras, mas podemos escancarar as nossas almas, e às vezes nem saber o que fala, mas tentando falar, e Deus ouvindo tudo e respondendo do céu. Nós não temos um Deus que cobra os erros de português, nós temos um Deus que cobra sinceridade. Tem alguém que pode glorificar de verdade? Principalmente os que não estão dando glória, será que podem glorificar a Deus? Nós lemos no Gênesis 18, 16 a seguir, que Abraão impediu a destruição de uma família. Ele tentou interceder para que Deus não destruísse 5 cidades, mas a sentença estava decretada e Deus não voltaria atrás, porque aquele povo já tinha cumprido a missão deles de incomodar as narinas de Deus de tal maneira que não tinha mais solução. Mas havia uma família de justo, e a intercessão de Abraão fez com que Deus até mandasse anjos lá para tirar o Ló de lá, para que a intercessão ainda tivesse resposta. Se tiver 50, se tiver menos 5, e Deus mostra que sabe fazer contas, se tiver 45 lá, não destrua não. Mas se tiver 30, se tiver 10, eu não destruo. E não tinha 10. Deus mandou tirar e não destruir, enquanto o justo Ló ali estava. Deu oportunidade para a mulher de Ló, mas a mulher de Ló não quis saber, irmãos. Tem muita gente que a mulher não quer saber, ou o marido não quer saber. Escute, Deus pode arrancar você da vida dele, Deus pode mudar, não brinca com Deus. Você não está numa seita, você não está servindo Deus numa sociedade, você está servindo Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo. Não brinque. Ezequiel 22:30, há algo muito interessante dentro do que nós estamos falando. A oração muda a sentença de Deus. Olha o que Deus disse através do profeta Ezequiel: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Tem muita coisa sendo destruída porque não estamos orando. Tem muita coisa que poderia já ter acontecido com seu esposo, com a sua esposa, mas você não está orando. Meu esposo não merece. Quem merece? Me prova quem merece. Não, meu esposo já me maltratou demais, porque ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus e convertido. Não, ele é até obreiro, senhor, não foi lavado e não foi convertido pelo sangue do Cordeiro. O dia que for, ele será o melhor esposo dessa casa. Ore. Deus procurou um homem para não destruir a terra. Se ele achasse um homem, não teria destruído. Boraná, o que dai? Nesta noite, o Espírito de Deus me faz falar que Ele está procurando pessoas que coloquem na brecha da sua casa. Abraço, que vaná, blacoxadai. A mudança está dependendo do seu clamor, a mudança está dependendo da sua oração, a mudança está dependendo de ter uns calinhos aí no seu joelho, a mudança está dependendo que você persevere na oração, ore sem cessar. Esse vazio da sua alma vai sair. Urabá, choramacai. Nós temos que gastar, preste atenção por gentileza, nós temos que gastar mais tempo conversando com Deus do que com as pessoas. Muitas vezes conversamos com as pessoas e saímos angustiados,
outras com Deus, e saímos aliviados e abençoados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando conosco. Você pode ser batizado no Espírito Santo durante esses estudos, porque Deus quer encher a igreja do Espírito Santo. A igreja quer santificar a noiva. Deus quer santificar a noiva e abençoar a sua igreja. E se meu povo que se chama pelo meu nome, olha Deus mudando sentença, porque nos versículos anteriores, se eu mandar a chuva, se eu mandar os gafanhotos, se eu enviar a peste, se eu enviar a praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. A oração muda a sentença, a oração muda a sua história, a oração muda a história do povo, a oração muda a história da igreja, a oração muda a história do seu marido, da sua esposa, da sua empresa, dos seus negócios. A oração muda a sua vida espiritual. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20 que o Josafá foi orar, tendo já para ele, não da parte de Deus, mas dos inimigos, a sentença de morte, porque eram 3 nações poderosíssimas e eles não podiam vencer uma delas, mas as 3 estavam unidas contra Josafá e o Judá. E o que fez Josafá? Clamou a Deus, orou a Deus e diz: nós não podemos contra este povo, nós não temos como, não há força em nós, não há escape para nós nem sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão fitos no Senhor, o braço do Senhor tem resposta. Ramandarai. Deus gostou daquela oração. Deus falou através do profeta que ele levantou: olha, a vitória já está garantida. E tem mais, vocês não precisam nem de preocupar em guerrear, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Olha que oração que alcançou Deus. Ele fez Deus mudar. Aí eu associo esta passagem com a 2 Crônicas 7,14 e também com o Isaías, quando Ezequiel faz o seu clamor a Deus. Ele disse assim: ó Deus, lembra-te que andei fiel na tua presença. 2 Crônicas 7, Rubens diz assim: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se esse povo lembrar que tem que andar comigo de maneira correta, de verdade, de maneira certa, eu vou ouvir. Aí você vai para Josafá, a oração de Josafá diz: Deus, o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor é Deus que fez o povo passar no deserto, o Senhor é Deus que deu vitória ao teu povo e nos trouxe até aqui, não nos deixe. A oração tem que lembrar o currículo de Deus, a oração tem que lembrar o caráter de Deus, a oração tem que lembrar o poder de Deus, a oração tem que lembrar dos nossos pecados, nos levar à conversão, ao arrependimento. Trará então a glória de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus em nosso favor. A sentença vai mudar. Com certeza Deus nos trouxe a passagem da mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:23 a seguir. Aquela mulher já tinha sentença de morte para ela mesma, porque tinha feito tudo, e aí agora já não tinha dinheiro mais e estava pior, indo de mal a pior. Aleluia. Mas ela disse: eu tão somente tocar nas vestes de Jesus. Ela foi clamando na alma: se eu chegar, se eu tocar. Oração é mais ou menos isso aí, meu querido. Quando você ajoelha: eu quero tocar em Deus, eu quero chegar até a presença dele, eu quero encontrar os pés dele, eu quero encontrar a glória dele. Senhor, vem para mim, Jesus, vem para mim. Daqui um pouco você está tocando em Deus e Deus está tocando em você. Quando eu toco em Deus, eu sinto o poder. Quando Deus toca em mim, ele me marca para transformar a minha vida.
Diga, é hora de orar. É hora de clamar. É por isso que o diabo, quando você vai para a oração, ele põe cansaço. A gente não tem cansaço para ir comer uma picanha assada. Não tem cansaço para jogar bola, mesmo tendo trabalhado até às 7 da noite. Não tem cansaço para visitar alguém que está com saudade, mas tem cansaço para ir para a igreja. Tem cansaço para ir para a oração. E churrasco não traz vitória que só Jesus traz. E bola não traz vitória que só Jesus traz. E visitar certas pessoas não traz vitória que só Jesus traz. E o povo derrotado está dizendo, Deus se esqueceu de mim. E Deus no trono está dizendo, o povo se esqueceu de orar. E quando for orar, não ora para a vitória do seu vizinho. Não ora pensando na vitória do seu vizinho, porque ele ganhou, também que tem que ganhar. Não, ora para Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Não interessa se Deus abençoou mais alguém, se encheu mais alguém. Eu quero ter a minha vida com Deus do jeito que Ele quiser. Eu quero é ter aliança. Diga, a oração muda a sentença. Diga, a oração traz a justiça em meu favor. Repita, por gentileza. Abre lá, Lucas 18, por favor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro foi preso depois que Tiago foi morto ao fio da espada. A Bíblia diz que a igreja se colocou em oração ininterrupta. Ninguém parou de orar. Pedro estava preso, sentenciado para morrer como Tiago havia morrido. Mas a oração da igreja agora é levantada. Para Tiago, a igreja não está em oração ininterrupta, porque foi pega de surpresa. Mas agora Pedro está preso, ainda há uma esperança. Ainda há algo que Deus possa fazer. Então a oração da igreja, a igreja se reuniu, se agrupou, e começou a orar ininterruptamente. Ninguém para de orar enquanto Deus não agir na vida de Pedro. Aleluia. Pedro estava dormindo, mesmo como estava acorrentado, 4 quaternos de soldado. Um anjo apareceu respondendo à oração. Aleluia. O anjo mandou Pedro ficar sobre os pés e caiu tudo que estava prendendo Pedro. Pedro pensou que era um sonho e foram passando pelos portões eletrônicos da época, porque os portões foram se abrindo. Aleluia. A oração abre as janelas, a oração abre as portas, a oração abre os portões, a oração levanta o caído, a oração desamarra o amarrado. Aleluia. Eu me lembro do testemunho do David, e eu esqueci o sobrenome dele, que ele é morto e agora ele está no inferno, ainda nos 3, se não me engano, se me lembro bem, primeiros dias da morte dele. A igreja ficou, uma missionária estava passando e Deus falou para ela, entra aqui. É por isso que tem que ter vida de oração, porque aí você é sensível ao Espírito Santo. Entra aqui e ora pelo morto. Ela disse, meu Deus do céu, eu nunca orei por morto. Orar por morto, como assim está morto? Vai lá e ora por morto. Mas Jesus, vai lá e ora por morto. Chegou lá e foi do jeito que Deus mandou. Aí ela chama uma parceira dela, vamos ali orar para o morto. Você está ficando doida? Eu sou crente, eu não oro para quem já morreu. Deus está mandando, vamos lá e tal, não sei o que. Chegou lá, resumindo, ela pôs a mão no defunto que tirou do gavetão lá. Quando ela pôs a mão daquele homem, David, esqueci o sobrenome, se alguém souber me lembra aí. Chegou, ele tinha sido baleado, metralhado, porque era bandido. Deus chamava ele, não atendia. Ela pôs a mão no peito de Deus, Senhor, eu repreendo o espírito de morte, falando assim, meio olhando o que vai acontecer. Quando ela falou, eu repreendo, foi pum, os braços dele. E os furos de bala começou a sair sangue de novo, aleluia. Levaram ele imediatamente para o hospital e ele ficou em coma no hospital e a igreja começou a orar, aleluia. Ela passou mensagem para tudo quanto é lugar em WhatsApp, eu tinha a fita do testemunho dele. Morava em Goiânia, e passou mensagem pedindo, no WhatsApp não, no meio de comunicação da época, passou mensagem pedindo para a igreja clamar, orar, e um punhado de igreja foi orando.
A hora que deu mais ou menos uns 3 dias que ele estava no hospital, houve uma cena maravilhosa com a vida dele. Ele estava lá no inferno, atormentado, aleluia. Chegou um anjo glorioso lá naquele inferno. Ele disse: eu vi um anjo maravilhoso chegando lá. Aí chegou lá e disse: eu vim buscar ele, aleluia. O diabo disse assim: não, porque ele é meu, sempre foi meu. Ele disse: não, eu vim buscar ele. O diabo disse: é meu. Ele pegou e abriu o manto dele, ele conta no testemunho, e mostrou muitas igrejas ajoelhadas, dizendo: salve o irmão David, converte ele, muda a história dele, dá vida para ele. Aí o anjo disse assim: eu não posso deixar de ouvir esta que clama. E pegou na mão dele, aleluia! Ele apareceu vivo lá no hospital e pegou a palavra de Deus, dizendo: do Deus que ouve a oração da igreja. Oh, glória a Deus! Quando Pedro estava preso, a igreja começou a orar, milagre aconteceu. Ei, igreja, nós temos um poder que nós temos deixado de lado. Nós temos um poder e às vezes nós temos pensado nos nossos fracassos, ao invés de pensar no nosso poder de clamar a Deus, de buscar a Deus, de mudar a sentença, de mudar a nossa história, de mudar tudo na nossa vida pelo poder do clamor, da oração. Pedro chegou na porta da casa que estava orando para ele e bateu, puc. A menina atendeu e falou: meu Deus, tem um anjo, é o Pedro, mas é um anjo, eu não entendi que nós estamos orando, mas ele está preso. Foram lá: não, gente, sou eu que estou aqui, vocês oraram e Deus abriu a porta. Aleluia! Deus vai mudar a sua história, eu estou orando por você. Deus vai mudar a sua história, eu estou orando por você. O Senhor é poderoso, então não. A oração é poderosa, feita no nome de Jesus. Deus vai mudar essa igreja. Deus vai encher essa igreja de poder, de glória, de unção, de maravilhas. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 18, de 1 a 8, que essa mulher aqui, ela estava sendo injuriada, injustiçada. Olha o que diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É por isso que o diabo faz a pessoa parar de orar: tem orado, não está resolvendo não. Eu estou orando, tem um ano, não está resolvendo não. Irmão, 1 ano de oração já quase encheu o pote, continua. Aí o diabo convence que não precisa preencher o pote, que Deus não vai responder. Deus já respondeu a partir do primeiro dia, como ele disse para Daniel: Daniel, a partir do primeiro dia que você começou a clamar, Deus já ouviu a oração. É que havia uma guerra, o príncipe da Grécia com o príncipe da Pérsia se levantou. Aí quando veio o Gabriel para dar a mensagem, teve que vir também o Miguel para ajudar ele na batalha. Mas desde o primeiro dia Deus estava ouvindo a sua oração. Ainda bem que tu não parou, porque hoje está com 21 dias, mas a resposta está aqui da parte do céu. Aleluia! O dever de orar sem esmurecer, sem parar. Aquela pessoa que está dizendo assim: não quer saber de Deus não, estou orando por você e Deus vai te mudar. Não, mas eu não quero saber, pode tirar o cavalinho da chuva, eu nunca vou ser crente. Estou orando por você e Deus vai te mudar. Lembra do Nilson, meu cunhado, esposo da Cislene, a pastora Cislene, minha irmã biológica? Aleluia. Ele falou com todas as letras, porque a gente fazia cultos na casa deles, na época que eles não queriam saber de Deus, etc. Ele era um cachaceiro, cheio de tabagismo e outras coisas. Ele falou assim: fala para o seu irmão tirar o cavalinho da chuva, que eu nunca vou ser crente não. Fala para ele que não precisa mexer comigo não. Eu falei: então tá bom. Senhor, muda a vida dele, converte ele, transforma ele, entra na carne dele, no osso dele, muda ele. Senhor, entra na cabeça dele, na mente dele, liberta ele. A oração, viu, Selene? Aleluia. Deu uma quinta-feira, ele apareceu com o carro dele na minha casa, fugido, porque a única casa que ele tinha para ir era a minha. Eu recebi eles, mas para entrar, tem que entrar sem cigarro, sem rosário, tem que ser para...
E, não, eu vou, então vem que eu te recebo. E ele veio, eu abracei ele. Na quinta-feira ele foi no culto, aceitou Jesus Cristo, Deus libertou ele naquela noite, se tornou um pastor chorão. Eu não dou moral para quem diz que não quer saber. Eu dou moral para quem quer saber. Eu dou moral para quem tem poder. Eu dou moral para quem liberta. Glória! Diga, eu vou orar mais. Prepara, céu. Eu vou orar mais. Ei, eu estou com vontade de dar uns pulos aqui. Aleluia. Seja batizado aí no Espírito Santo. Receba o poder de Deus. Você é pentecostal, receba a unção do Espírito. Glória. Eu estava no aeroporto em Congonhas, e foi quando eu pude ouvir um pouco da mensagem que Deus usou a pregadora de domingo. Meu Deus, para a glória de Jesus, porque ela sem Jesus não é ninguém mesmo. Mas que mensagem, falou comigo. Você está gerando seu chamado aí? Tem dor, é porque está gerando. Tem dor, é porque está crescendo. Abai, covar, o chamai. Eita, ramassuribadai. Ei, mas se a igreja der moral para aquela palavra, Deus vai mudar a história da igreja. Ai, cadê vachore mandarai? Aí o que aconteceu? Jesus disse: havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, outra versão, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Quando Deus manda a gente ouvir, tem que ouvir. Preste atenção na palavra do injusto juiz. Às vezes, preste atenção, pelo amor de Deus, a gente reclama da injustiça que fizeram conosco, da injustiça que falaram de nós, da injustiça que não nos reconheceram quando deveria. E Jesus diz: preste atenção nas palavras do injusto juiz, porque ele diz: não temo a Deus, não temo homem nenhum, mas eu não suporto essa mulher falando desse tanto, eu não suporto essa mulher pedindo justiça todo dia. E o injusto fez o justo. Aleluia. Ao invés de ser reclamar da vida, vai orar. Ao invés de você dizer que tem pessoa falando mal de você, pensando mal de você, e você voltando a sua atenção para essas coisas, vai orar. Deus vai usar o injusto para promover justiça. Deus vai usar o injusto para promover justiça. Era injusto o que estavam fazendo com Isaac. Tomou o poço dele, que era do pai Abraão, e ele fez ele desentupiu os poços por ele mesmo, e era dele. Foram lá e fizeram injustiça. Ele brigou, reclamou, levantou contra, entregou e foi. Injustiça. Segundo poço, mesma coisa, entregou e foi. Aí os camaradas dizem: não vou mexer com esse homem mais não. Ele não muda, ele não briga, ele não quer saber desse homem mais não. Foi para o outro poço, cavou, a água jorrou, aleluia. Aí Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o teu Deus. Já dei tudo isso aqui para vocês, e a minha bênção está sobre a sua vida. Não pare com as injustiças.
Não pare com as injustiças, levante com elas, importune os ouvidos de Deus, e Ele usará o injusto para fazer o que é justo. É isso que Ele vai dizer aqui. Todavia, como esta viúva me molesta, eu vou fazer justiça para que enfim não volte mais. Aí disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se o injusto fez isso, se Deus usou isso para promover isto, imagine se você importunar os ouvidos de Deus. Aí ele disse assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa é a questão. Nós estamos perdendo a nossa fé por causa das injustiças. Nós estamos perdendo a nossa fé por causa dos homens fraudulentos. Nós estamos perdendo a nossa religião por causa de homens do Facebook, do Instagram, homens do YouTube, homens que estão aí inventando vídeos contra a igreja do Senhor Jesus, e eles estão revelando certas injustiças que na verdade são reais, mas você está numa igreja viva, e Deus não nos manda fechar a igreja, ainda que fosse uma igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha um camarada que deitava com a mulher do pai dele, madrasta. A igreja de Corinto tinha os irmãos que entravam na justiça contra os irmãos. A igreja de Corinto tinha fermento no meio, tinha grupos no meio, era uma igreja terrível. Deus não mandou, fecha a igreja, não, ore pela igreja, conserte a igreja, mude a igreja. Por quê? Porque a igreja do Senhor não morre, a igreja do Senhor vive. Quem quer a bênção de Deus? Diga: oração traz justiça em meu favor. Não foi isso que aconteceu com estes? Está vendo quanto você está perdendo tempo em ficar sem orar? Está vendo? Se você ficar 20 minutos só dormindo aí de joelho, você já perdeu 20 minutos de vitória. E tem gente, irmão, escute, lembra do testemunho do Moisésinho? Da Viviane? Levantou 3 minutos antes, Deus falou com ele: você vai perder a bênção por causa de 3 minutos? Mais 3, eu vou ficar 5, Jesus. Tem hora que a gente perde a bênção por causa de 2 minutos, levanta antes do horário. Ou seja, estou aqui por obrigação. Não perca a tua bênção. Você está gostando ou está preocupado com o relógio? Aleluia! Olha o que diz 16:25 de Atos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Irmão, Paulo e Silas tinham tudo para dizer: essa vida não presta, Deus se esqueceu de nós, não adianta a gente orar para expulsar demônio, não. O povo levanta contra a gente, o povo pega e faz a gente ficar preso, o povo faz a gente apanhar. Será que Deus não está vendo isso, não? Será que Deus não tem amor por mim, não? Será que Deus não tem amor por minha alma, não? Irmãos, não, eu não quero me gabar, não, mas eu sou Paulo, eu faço a obra mais do que todo mundo aqui. Ô Silas, você me conhece, você está aqui comigo, a vida é muito difícil aqui, eu desse jeito não, se eu vou sair dessa cadeia aqui, não vou mexer com isso mais, não. Eles eram crentes, eles eram convertidos, nascidos de novo, eles não ficavam procurando pessoas por culpa, não. Eles começaram a orar e cantar, aleluia. Orar e cantar, aleluia. Quando eles começaram a orar e cantar, o céu, tem 2 fanicos de barro, orando e cantando, tendo apanhado. Eles estão acorrentados, doloridos, e sabe, é quase meia-noite, o horário que mais tem dor no corpo para quem sofreu o que eles sofreram. Se eu amo a mensagem
da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Anjo, desce lá! Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Talvez Deus olhasse para casas nessa hora, e a casa daqueles crentes ali, estava tudo em paz, tinha como orar, mas disseram, estamos cansados, hoje não. Aí ele olha para outra casa, e o povo está assistindo a novela da vez. Ele olha para outra casa, e o povo está ali fazendo farra, falando mal da vida do pastor, da pastora, do irmão, da irmã, das igrejas. E ele olha para dentro da cadeia e encontra dois irmãos esfolados, os ombros cansados, sem jeito de descansar, porque pés e mãos estão presos. E ele diz: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Eu vou fazer justiça, desce lá, provoca terremoto, abre todas as portas. Eu quero que estes que estão assistindo, eles cantarem, vejam que eu sou o Deus deles e que vale a pena cantar e orar ao Deus dos céus. Diga para o seu irmão aí com força: vale a pena cantar e orar ao Deus dos céus. Ainda que esteja dolorido, vale a pena. Eu não sei até onde você vai, mas eu quero ir até o céu. E você? Urabachou que mandai. Deus fez justiça. Eles estavam injustiçados. Eles estavam ali, não deveriam, mas Deus fez justiça. Por quê? Porque eles oraram e clamaram com a alma. Diga: oração muda a sentença. A oração traz a justiça em meu favor. A oração é arma de batalha espiritual. Não se vence diabo com outras coisas, se vence com a oração. Antes de tudo, vigilância, santidade. Amém? Olha o que a Bíblia diz, Efésios 6, 18 a 20. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra em confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Contexto: armadura, guerra contra principados e potestades. Veste a armadura, veste, mas ore. Ore. Ore para que Deus me dê ousadia. Ore para que Deus me dê coragem. Ore para que Deus me faça, no abrir da boca, o mensageiro desse evangelho que Ele me levantou para pregar. O Paulo está pedindo essa oração. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que clamar uns pelos outros. Quando alguém subir aqui para pregar a palavra, você não julgue essa pessoa não. Você ore, abra a porta da palavra na boca dessa pessoa. Toma essa pessoa para falar comigo, Senhor. Unge com mais graça, unge com mais poder, Senhor. Fala as palavras que penetram a minha alma. Eu oro por esta pessoa e creio que o Senhor está dominando ela agora para falar conosco. Oh, glória! Porque quando se vai anunciar a palavra, o diabo se levanta para interromper.
Tenho certeza que muitos aqui ouviram a inspiração. Por que esse homem está gritando tanto hoje? Por que é assim? Ah, mas não é assim. O diabo querendo atrapalhar a palavra. Mas todos que estão ligados no Espírito Santo estão recebendo, se fortalecendo e se levantando. Eu aprendi a ser pentecostal. Os ensinamentos do meu pastor, na época, pastor Senivaldo dos Reis, entrava na minha alma. Alguém queria conversar com o meu irmão, não quero conversar agora não, estou prestando atenção na palavra. E eu recebi tudo que veio de Deus da vida dele para mim. Hoje eu posso semear do que eu colhi, aleluia. E você poderá semear do que está colhendo nesta noite. Assim é a vida com Deus, aleluia. Batalha espiritual, Mateus 26, 40, 41, Jesus diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Jesus, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado com a sua carne. Ore para que essa carne sua não caia. Ore para que essa carne sua não abra a boca e fale besteira. Ore para que essa carne sua não te dê sono na hora de orar. Vocês têm que vigiar. Jesus deixou eles lá. Pedro, Tiago e João foi orar, 100 metros mais ou menos de distância, e orou durante 1 hora, suou ali diante de Deus, depois vai suar gotas de sangue, o cálice está vindo, ele está numa batalha espiritual tremenda no jardim. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Nenhuma hora vocês puderam orar comigo? Nós estamos cansados. Estou parafraseando, estou inferindo. Estamos cansados, andamos com o Senhor o dia todo, o tempo todo. Mas Jesus estava orando. Mas Jesus, mas ele não estava ali como Deus. Ele estava ali como homem. Sentindo as dores de homem, o sofrimento de homem, o aperto de homem, a angústia de homem. Por isso que ele vai suar gotas de sangue. E ele não achou um para orar com ele. Se a igreja não se levantar, mas eu sei que vai ter dias que Jesus não terá um para orar com ele. Não há ninguém que possa interceder comigo. Procurei um para que eu pudesse não destruir a terra, eu não achei. E Ezequiel ele não acha, mas ele vai achar. Aqui ele vai achar. Nós vamos orar. Oramacharabai. Diga, eu vou me levantar mais. Com a graça do meu Senhor. Debaixo do seu sangue, vestido de toda a armadura. Levanta do seu banco e diga, eu me levanto. Oh glória. Aleluia, aplauda o Senhor, tome assento. Deus está procurando pessoas para se colocarem na trincheira da oração. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Não sou muita coisa não, mas tudo que sou entrego para o Senhor. Conta comigo. Aleluia! Glória a Deus. Nós vencemos. Por que vencemos a batalha espiritual na oração? Porque nós lutamos contra o mal e o poder do mal somente se vence com o poder de Deus. Quando eu oro, eu busco e trago para mim, eu digo isso da parte humana falando, mas primeiro tudo vem de Deus, eu quero só que você entenda isso. Mas quando eu oro, eu busco poder e trago poder para mim. Muita oração? Quantos já ouviram isso? Muita oração? Pouca oração? Quando eu oro muito poder. Eu lembro do testemunho do irmão Wilson Botelho, que nós passamos no projeto Quero Viver, acho que 2 semanas,
ajudando ele lá com libertação. Muitas pessoas muito complicadas, demônios ali. Eu vi aquele demônio mais terrível que tomou o camarada e fez literalmente a cabeça dele virar uma cabeça de cavalo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas foi o que aconteceu. Demônios terríveis naquele lugar. Aí, esse camarada, ele tinha um voto com Iemanjá e um punhado de coisa. E ele era um travesti. Mas queria ser liberto e naquela ocasião foi, para a glória de Jesus. Quando nós ali estivemos orando com ele, clamando, fazendo obras ali, é interessante, irmãos, que o poder da oração é tão grande na vida, porque a gente sempre tem que viver na oração. E aí Deus vai dando discernimentos. Deus vai. Eu lembro que quando esse camarada, a cabeça dele virou como de um cavalo, Deus falou para Vicente: põe a mão nas costas do meu servo, ora junto com ele. Nós nunca tínhamos visto isso na época. E aí ela pôs as mãos nas minhas costas e eu com as mãos nele, em nome de Jesus. Depois de virar uma cabeça de cavalo, ele caiu de 4 e virou um porco. E tinha uns camaradas que eu não me esqueço do outro lado, falando aquela música Show Satanás, que na época saiu, eles começou a brincar, falando isso, e nós naquele aperto ali, orando com graça e bênção, de proteção de Deus. E na hora eu não vigiei muito, eu falei: demônio, sai daqui e entra lá. Eu só escutei a porta batendo, pá! Mas é autoridade, a gente tem que ter muito domínio, e o que a gente fala, Deus atende. Tenha domínio, tenha maturidade, mas busque poder na oração. Oração, poder, jejum, mortifica a carne. Olha que coisa boa, aleluia. Pastor, eu não posso jejuar mais, eu não posso orar mais, porque a saúde e tal. Se não pode mesmo, se você fizer um jejum de meia hora ou 1 hora, Deus responde, Deus atende como se fosse o dia todo, se esse é o seu limite. Pode ter certeza. Amém? O poder do mal se vence com o poder da oração, de andar com Deus. Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, destruir toda a força do inimigo, e mal nenhum alcançará a nós e a nem ninguém das nossas vidas. 10:19 de Lucas. Nós temos poder e autoridade, mas é para quem está com Deus. Jesus desce do monte com os 3, e lá embaixo tem um demônio pegando o menino, e o pai chega a desesperar, os seus discípulos não puderam expulsar, mas os 3 que desceram expulsaram. Deus dá lições ali maravilhosas para nós, não dá muito tempo para falar sobre isso, mas batalha espiritual, oração. Senhor, estou sentindo que o inimigo que está querendo brincar aqui em casa, Senhor, manda anjo de fogo aqui, queima tudo. É para cair tudo por terra. Eu lembro um dia que eu mais a Vicente estava orando, quando a gente trabalhava demais com libertação, e aí eu olhar, ajoelhado, e ela ajoelhada, eu vi os demônios ninja subindo na caixa d'água, nos lugares, e vindo de lá para cá. Falei: amor, você está vendo? Eu estou vendo também. É assim, está vestido de preto, parecendo aqueles ninjas de filme. E aí, nome de Jesus, pode voltar. Mas voltou tudo, não entrou nenhum. Poder da oração. Nós somos melhor que os outros? Melhor que ninguém. Todos nós temos o mesmo poder buscando a Deus. Poder está ligado. Uma vez eu estava dormindo, tinha um problema de guerra aí que estava acontecendo na época, e eu estava dormindo, de repente eu levantei a mão, sai em nome de Jesus. Quando eu falei assim, que eu abri o olho, tinha um demônio na porta para entrar, e ele foi embora. Oração, ligação com o céu, ligado toda hora com o céu. Não é porque o pastor estava dormindo, não. Um servo, você também é servo. Lá na sua casa, Deus quer te dar essa ligação. Deus quer encher a igreja de autoridade do céu. Quem recebe aí poder e autoridade, diga amém. Alabaxore camandarai. É por isso que a gente ora vestido de toda a armadura, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Olha o que diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir
Estar firmes, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é o seu irmão que quer te derrotar, não é o patrão, não é a patroa, não é o menino lá da escola, o pastor, não, é o diabo. Você luta contra ele e mais ninguém, os outros você ama. Diga, eu luto contra o diabo no nome de Jesus, e os outros eu amo, inimigos e amigos. Gostou não? Ficou triste? Ficou triste? Quem ficou alegre com essa palavra? Diga, a oração muda muita coisa. E a partir de hoje eu estou em oração. Posso continuar o assunto? Posso continuar depois? Igreja pentecostal é a igreja que jejua e ora. É a igreja que paga o preço na oração de jejum. Se está faltando alguma coisa, não é do seu vizinho, não é do seu pastor, não é da sua pastora, é do céu que está faltando. E se está faltando de um lugar que nunca falha, é porque você está precisando orar mais, está precisando jejuar mais, está precisando levantar mais sua vida espiritual, está precisando santificar mais, está precisando ter mais azeite do céu, e Deus vai dar. Deus quer dar para todos. Fique sobre os pés. Ser um cristão sem orar, disse Martim Lutero, é tão impossível quanto ser um ser humano sem respirar. A oração, aqui na frente eu vou falar um pouco sobre isso. A oração é a respiração da alma. Quer que a sua alma tenha paz? Olha o hino que foi cantado. Se não tem paz é porque falta orar. Onde está isso na Bíblia, pastor? 4:6 de Filipenses. E em tudo você fica lá, faz conhecido diante de Deus as suas petições, para que o Espírito da paz, a paz que só Deus pode dar, venha para a sua vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas diante de Deus tudo seja conhecido com súplicas, tudo. Por isso que tem ansiedade, por isso que falta paz. Tem que orar até achar paz, tem que orar até achar a porta, tem que orar até achar a saída, tem que orar até encontrar a glória de Deus. Escuta, depois nós vamos falar sobre isso. Deus ouve a oração em qualquer lugar. Dentro do ventre do grande peixe, Deus ouviu Jonas. Lá no Nínive, numa cidade tão promíscua e errada, déspota, Deus ouviu o clamor deles. Lá dentro da fornalha de fogo, Deus ouviu o clamor. Lá dentro da cova de leões, Deus ouviu o clamor. Deus ouve o clamor em todo lugar. Deus ouviu o clamor de Davi dentro da caverna de Adulão. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Deus ouve a oração. Eu tenho certeza que isso Ele não falha. Deus ouve a oração. Agora, será que tem vozes para que Ele ouça? Ele continua ouvindo. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Oh, aleluia, nós vamos orar agora. Deus vai renovar a nossa vida de oração. Deus vai renovar a nossa vida de clamor. Nós podemos mudar a sentença. Nós podemos trazer a justiça em nosso favor. Nós podemos vencer a batalha espiritual na oração. Oh, clavar, chorebanai, clamanda. Levanta as mãos, por favor. Você que nunca quer saber de Deus, levanta as mãos também, em nome de Jesus. Adaba, chorebacandaraia. Senhor, nós pregamos a palavra do ensino. Hoje foi mais agraciado, o clima está mais aberto, está mais gostoso. Agora, meu Deus, olha para as pessoas que querem se levantar diante de Ti, para Ti, com mais vigilância, com mais santidade, no jejum, na oração. Eu quero queimar aqui na autoridade do nome de Jesus e expulsar todo demônio da preguiça da oração, todo demônio alojado em coluna,
todo demônio alojado no pescoço, essa carga das trevas, eu te mando, sai. Oh, abadá, sorebacaçá. Vem, batizador, batiza no Espírito Santo nessa noite. Senhor, eu clamo a ti, manda um avivamento aqui, badaramaço que badai. Manda um avivamento aqui, Jesus, para levantar homens das trincheiras da oração, mulheres das trincheiras da oração, jovens, moças e rapazes das trincheiras da oração, adolescentes das trincheiras da oração, crianças das trincheiras da retamaçogamai. Receba avivamento da parte de Deus. Em nome de Jesus, levanta a espada. Tu és valente, tu és guerreiro. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o seu clamor. Clama agora, Ele atende. Receba, receba, receba renovo, receba avivamento. Seja batizado aí. Pode falar em língua estranha, pode falar. É bíblico e é de Deus. Todos foram cheios e começaram a falar em línguas estranhas. Receba, receba, receba. Receba avivamento, receba glória e graça. Receba o amor de Deus em vossos corações. Sejam abençoados, renovados na vida de oração. Aleluia. Olha para o céu e diga: eu sou pentecostal. Oh, glória. Tamachua. Oh, glória. Eita, na mão de rabaço. Oh, glória. Oh, eita, coisa boa, Senhor. Aleluia. Aleluia. Procura ser cheio, pelo amor de Deus. Sabe? É como se tivéssemos aqui uma cachoeira de água saída da rocha, cristalina, doce, potável, e a cachoeira descendo, e muitos com sede, sem vontade de vir à cachoeira. Muitos com sede dizendo: não, eu não estou com sede. Diga: eu quero. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem vida, aproveite. Aproveite. Sai dessa frieza em nome de Jesus. Olhe para frente e ouça de novo. Sai dessa frieza em nome de Jesus. É tempo de nos esquentar em Cristo, aquecer em Cristo.